Olá pessoal, tudo bom? Conteúdo da nossa videoaula de hoje. Continuação das principais protozoas humanas. Por que continuação? Porque no módulo A3 nós abordamos a doença de Chagas. Então o módulo A4 inclui as outras protozoas importantes, né, para você pré-vestibulando, para você futuro vestibulando e para as próprias provas do colégio. Primeira protozoose da série de hoje, número 2, que o número 1 foi doença de Chagas, vista na aula passada. A leishmaniose tegumentar americana, a sigla LTA. L de leishmaniose, T de tegumentar, A de americana. Leishmaniose por motivo óbvio. É uma referência ao gênero a que pertence o protozoário causador da doença. Tegumentar, porque ela comete o tegumento, ela comete a pele. Então, tegumentar referente à pele. Americana por causa da distribuição geográfica da doença, que é característica da América Latina. Primeira coisa, letra A. Sinônimos de leishmaniose tegumentar americana é o mesmo que leishmaniose cutâneo-mucosa, também chamada úlcera de Bauru. Úlcera quer dizer ferida. Bauru, uma cidade famosa lá da noroeste de São Paulo, do estado de São Paulo. Essa doença era muito comum, principalmente na região noroeste de São Paulo, na região de Bauru, no passado, né? Por que leishmaniose cutâneo-mucosa? Porque ela comete a cutis. Cutis é sinônimo de pele. Então, tegumento, cutis, tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Então, ela ataca a pele, a cutis e as mucosas da boca, do nariz e em casos graves, né? Em casos avançados, pode chegar até a mucosa da faringe. Letra B. Agente etiológico, quer dizer, o causador da doença. A palavra etiologia quer dizer causa. Agente etiológico é o agente causador da doença. É a espécie cientificamente chamada Leishmania brasiliensis. Abri parênteses e escrevi que a Leishmania brasiliensis é um parasita dieteroxeno, que é o mesmo que falar parasita digenético. Que é um parasita dieteroxeno. Tem dois diferentes hospedeiros. Ela exige, para fechar o seu ciclo biológico, um hospedeiro vertebrado, um mamífero, que vocês vão ver daqui a pouco quais podem ser, e um inseto, né? Um hospedeiro invertebrado. Então, por isso que é dieteroxeno ou digenético. Parasitas que só tem um hospedeiro, a gente vai caracterizar ao longo da aula como parasitas monoxenos ou monogenéticos. Letra C, agente vetor. Vetor, meus jovens, é o veículo, é o transmissor da doença. Nesse caso, esse agente vetor é representado pela fêmea do mosquito Lutzomia sp. Nome enrolado, Lutzomia sp minúsculo não sublinhado. São mais de 60 espécies já conhecidas. Esse aqui é o gênero. Então, qualquer espécie do gênero, Lutzomia. Antigamente chamado Phlebotomus. Olha como se escreve Phlebotomus. P maiúsculo HL, Phlebotomus. Flebo quer dizer veia. Tomus é mais de cortar, furar. Então, furador de veia. Seria a tradução literal desse nome. SP minúsculo não sublinhado, né? Isso aqui é o nome antigo do gênero. Esse inseto pode ser chamado popularmente de birigui, ou mais comumente mosquito palha. O nome mosquito palha deve-se à cor do inseto. O inseto tem cor de palha de milho, seca, aquela cor creme, né? A gente chama de cor palha. Então, mosquito palha é por causa da cor dele. Reservatórios naturais da leishmania. Gente, uma coisa é o vetor, outra coisa são os reservatórios naturais do parasito. Então, os roedores em geral, né, ratos, mocós, cutias, capivaras, todos são reservatórios eventuais. Gambás, raposas, cães. A turma toda certamente já ouviu falar do problema que a leishmaniose representa para os cães. Macacos, tatus, dentre outros. Que fique bem clara uma coisa.
Se um cão contaminado morder alguém ou lamber o ferimento de alguém, não vai transmitir, porque ele não é vetor, ele não tem a leishmania na saliva, tá bom? Quem transmite é o inseto, igual eu já falei. Próximo item, formas da leishmania. Durante o ciclo biológico, esse protozoário apresenta 2 estágios, com visuais e comportamentos totalmente diferentes. Forma E1, a mastigota. Forma A mastigota, olha o desenho dela. Ela tem um formato oval. A parte vermelhinha lá dentro é o núcleo celular, né? E nós temos aqui o flagelo, só tem a raiz do flagelo, a parte interna do flagelo. Essa forma não tem movimento, o flagelo não se exterioriza. Essa forma é a forma que se reproduz dentro das células do mamífero. Mais precisamente dentro dos macrófagos. Olha que ironia. Macrófagos são células da defesa fagocitária. Mas acontece que a leishmania, ela nessa forma aqui, ela não é fagocitável, ela não é digerida. É um negócio impressionante. A capacidade adaptativa de certos parasitas. Então ela se reproduz assexuadamente dentro dos macrófagos, da pele, das mucosas, da boca, da faringe, do nariz, igual eu falei. É a forma que, ao destruir as células que ela invade, causa as lesões. É a forma patogênica, é a forma responsável pela origem da doença. Esse pato aqui sugere doença. É 2. Forma promastigota. Pro quer dizer antes. Pro quer dizer antes. Vermelhinho aqui é o núcleo. O flagelo está nascendo aqui. Esse protozoário desloca para cá. Ó. O flagelo vai puxando o parasita. Então aqui é a extremidade anterior, lá a extremidade posterior desse organismo célula. Então a origem do flagelo é anterior ao núcleo. Por isso promastigota. É a forma infectante. É essa que é encontrada na saliva da fêmea do vetor da doença se ela estiver infestada. Então ela pica o sujeito e injeta saliva contendo o parasita na forma de promastigota. Essa forma reproduz assexuadamente, tanto no mamífero quanto no inseto. A reprodução da leishmania é assexuada por divisão binária, por bipartição, também chamada cisciparidade ou fisciparidade, no tubo digestório do inseto e migra para as glândulas salivares. Igual eu falei, é a forma infectante, é a forma que o mosquito, ou mais precisamente a mosquita, na verdade, mosquita não existe, né, gente? Estou brincando com vocês. Fala mosquito fêmea. Mosquito macho, mosquito fêmea. Então a transmissão se dá através da saliva, do flebótomo. Flebótomo é o nome antigo do gênero aportuguesado. Flebótomo, cortador de veia. Portador. Beleza? Então o mosquito, a fêmea contaminada, ela injeta a saliva. Gente, macho de mosquito não se alimenta de seiva. Macho de mosquito se alimenta de seiva vegetal e não de sangue. Por isso que não transmite doença. Macho de pernilongo é parasita fitófago. Palavra fito quer dizer planta. Fago é o ar de comer. As fêmeas é que são hematófagas. Claro que é com H. Hemato, com H, é sangue. Fago é o ar de comer. E essas fêmeas, que podem se alimentar também de seiva, elas têm um instinto sanguinário durante a reprodução. Olha que negócio legal. Então, quando ela suga sangue de mamífero, o que acontece? Ela ingere fatores bioquímicos que estimulam o amadurecimento dos ovos, o que contribui para o sucesso reprodutivo dessa fêmea. Tá claro por que a fêmea de mosquito ela tem esse comportamento diferente em relação ao macho? Ela pode comer seiva? Pode. Mas na época da reprodução ela tem desejos de sangue, tá? E esse ato de comer o sangue acaba maximizando, né, o desempenho reprodutivo da espécie. Porque induz no sangue de mamíferos existem fatores bioquímicos que induzem o amadurecimento dos ovos. Vamos para a profilaxia, que é a prevenção. G1, educação sanitária. Gente, educação sanitária, vocês já viram N vezes, é o conhecimento básico, fundamental sobre saúde. Beleza? Então, educação sanitária é conhecimento básico, fundamental sobre saúde. Por exemplo, você, uma pessoa educada, não joga lixo no fundo do seu quintal ou no lote vago próximo da sua residência.
Tá claro? Porque isso gera confusão para você mesmo. O lixo acumulado é um ótimo criador do mosquito palha. A fêmea põe os ovos onde há matéria orgânica, úmida, principalmente em estado de decomposição. É diferente da maioria dos mosquitos. Por exemplo, o Aedes, ele reproduz na água. A fêmea põe os ovos na água parada. Que não, que é no ambiente onde há matéria orgânica úmida, preferencialmente em estado de decomposição. Ok? Então, educação sanitária. G2. Ocupação racional do espaço geográfico. Leishmaniose antigamente, meus jovens, era doença de meio rural. Agora, com desmatamento, né? O que aconteceu? Ruptura do equilíbrio ecológico e houve a migração dos vetores e dos reservatórios naturais do parasito para as áreas urbanas, principalmente as áreas suburbanas, a periferia das cidades. Tá ok? G3, tratamento dos doentes. Se eu trato de todos os doentes de uma certa comunidade, reduz o risco de contaminação do mosquito. O mosquito nasce puro, sabia? Para ele se tornar perigoso, ele tem que sugar o sangue de algum mamífero contaminado, que pode ser o próprio ser humano. G4, é triste, mas é verdade. Sacrifício dos cães portadores. Tem que fazer a eutanásia, tem que eliminar o cão. Não é você que vai fazer isso, são as autoridades sanitárias. O pessoal da saúde pública, se faz uma pesquisa na sua região, fazendo o exame sorológico dos cães e se der um resultado positivo, o animal vai ser sacrificado. Ah, professor, mas mesmo que a gente se comprometa a tratar do cão, o tratamento é caríssimo. O veterinário não garante nada, pode tratar, gastar uma grana e não obter resultado. Se eles voltarem a segunda vez para ver se o cão está curado e der positivo de novo, aí não tem argumento. Eles vão recolher o cão, né? O dono, se reagir, convoca a polícia, é um negócio extremamente desagradável. G5, combate ao flebótomo vetor. Esse combate pode ser feito na fase reprodutiva, né? Por exemplo, o uso racional do lixo urbano, meus jovens. E também o combate pode ser feito com inseto adulto, fazendo aplicação de inseticidas altamente agressivos. O inseticida usado normalmente chama Malathion, tóxico até. Fechei, portanto, a leishmaniose tegumentária americana. Item 3, leishmaniose visceral. Por que visceral? Porque ataca vísceras, ataca órgãos nobres, principalmente fígado e baço. É uma doença que mata 80% dos pacientes que não forem tratados direito e na hora certa. Doença grave. Aquela outra não mata ninguém não, viu, gente? A leishmaniose tegumentária não mata ninguém, ela deforma, se deixar evoluir para o estágio crônico, a pessoa sofre, né, física e também no seu íntimo, na sua autoestima, mas não é letal. Essa aqui é letal se não tratar. Só 20% das pessoas é que são naturalmente resistentes e que conseguem derrotar o parasito sem tratamento específico. Letra A, sinônimos. Pode ser chamada calazar, nome de um médico famoso, né, especialista em doenças tropicais, ou febre dum-dum. Pouco usada a expressão febre dum-dum. Normalmente é calazar mesmo, leishmaniose visceral. Agente etiológico é uma outra espécie de leishmania, chamada Leishmania chagas. Pode também aparecer na Chagas, uma homenagem a Carlos Chagas, Chagas, com I no final. E pode também ser chamada Leishmania Donovani, homenagem a um outro cara que não vem ao caso, chamado Donovani, acrescentar o I, né? Quando é homenagem a homem, pega o nome da pessoa homenageada e acrescenta a desinência I. Chagas Donovani. Também é um parasita heteroxeno. Tá ok? Então vamos ver aqui a letra C resumindo essa parada. O agente vetor, vírgula, os reservatórios naturais, vírgula, as formas do protozoário, quer dizer, a mastigota e promastigota, vírgula, a transmissão e a profilaxia seguem os mesmos padrões descritos para a leishmaniose tegumentária. Ok? Quer dizer,
O agente vetor é o mesmo, os reservatórios naturais são os mesmos, as formas que aparecem no ciclo do parasita são as mesmas e blá blá blá. Próxima protozoose importantíssima, malária. Essa doença tem vários sinônimos, ó. Maleita, impaludismo, malária, quer dizer malar, palavra de origem italiana, malar. As pessoas antigamente, e algumas pessoas mais simples até hoje acreditam que a febre que caracteriza essa doença decorresse da aspiração dos chamados miasmas. O que são miasmas? São aqueles vapores mal cheirosos que exalam dos pântanos, dos brejos, da água parada, né? Então, o pessoal acreditava nisso. Tem gente que acredita até hoje. Não tem nada a ver, né? Mas deu origem ao nome da doença. Malar. Maleita, quer dizer mal-estar. Durante o acesso febril, a pessoa sofre pra caramba. É outra palavra italiana. Maleita, mal-estar. Impaludismo, por causa da associação a brejos, a pântanos. Cesão, por causa dos tremores que caracterizam, né, o acesso febril. A pessoa treme que é uma loucura. Febre palustre, referente à água parada. Palustre, referente à água parada. Febre intermitente. O que é uma coisa intermitente? É uma coisa descontínua. É uma coisa que acontece de maneira cíclica. Né? O sujeito tem a febre, passa um tempo, tem a febre, passa um tempo. Vocês vão ver direitinho na descrição do próximo item. Então, ganha esse nome. Vocês têm que saber todos. Fica de olho. Letra B. Agentes causadores. São 3 espécies que existem no Brasil. B1. Plasmodium, que no finalzinho, ó, I-U-M de Maria. Vivax, como se pronuncia? V-I-V-A-X, Vivax. Essa espécie causa uma versão da malária em que os acessos febris acontecem de 48 em 48 horas. Ok? Imagine que alguém manifestou o primeiro acesso febril numa quinta-feira, 6 horas da tarde. Então você conta 48 horas. Dá assim, ó, quinta, sexta, sábado. Notou que eu contei o dia do primeiro acesso e o dia do segundo? Quinta, sexta, sábado. Aí inventaram essa tal de febre terça. Na verdade, 48 horas equivale a 2 dias, né, meus jovens? Entenderam por quê? Por que ficou terça? Porque as pessoas contam dia do primeiro acesso e dia do segundo. Então aí dá 3. Benigna, por quê? Porque ela é branda, ela não mata, né? Ela não mata, só se o paciente já tiver debilitado ao extremo. Agora essa aqui que é o perigo, B2, ó. Plasmodium falciparum, F-A-L-C-I-P-A-R-U-M de Maria, falciparum. Essa que mata, se o paciente não for tratado, o risco de falecer é grande, por isso que é maligna. Os ciclos febris não são tão certinhos igual no Plasmodium vivax. O intervalo de tempo entre um acesso febril e o outro, nessa espécie aqui, varia de 36 a 48 horas. Vamos fazer um exercício de aritmética simples. Imagine um paciente atacado por esse protozoário aqui, ó, manifestando o primeiro acesso febril, quinta-feira, 6 horas da tarde. O próximo acesso virá certamente sábado, a qualquer momento, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Notou que na contagem maluca que as pessoas fazem acaba dando 3 dias? Ó, quinta, sexta, sábado. Então, terça, só que maligna. Mata. Se não tratar, o risco de morrer é grande. B3. Plasmodium malariae. A E no final tem som de E. Malariae. Termina com I-A-E. Malariae. A má pronúncia é malariae. Porque a E em latim pronuncia E. Essa aqui determina a chamada febre quartã benigna. Os acessos febris aqui são pontualíssimos, 72 e 72 horas. Beleza? Muito bem. Uma estrelinha aqui, ó, para fazer um alerta. Os protozoários causadores da malária são parasitas heteroxenos ou digenéticos. Por quê? Exigem 2 diferentes hospedeiros para fechar seus ciclos vitais. Qual a leishmania? Tem que ter um mamífero, tem que ter um inseto. Igual vocês vão ver na sequência. Letra C, agente vetor.
fêmea do mosquito Anopheles, esse Anopheles aqui, o PH, com som de F, Anopheles, SP, porque tem dezenas de espécies, popularmente chamado mosquito prego. Sabe por que o nome mosquito prego? Quando esse pernilongo pousa em algum suporte, a tromba dele fica perpendicularmente situada em relação ao suporte. Imagina ele preso na parede, né? Apoiado na parede. Então a tromba dele fica perpendicularmente à parede, como se fosse um prego certinho preso na parede. A tromba dele é que faz esse ângulo de 90 graus com o substrato. A ponta da tromba faz um ângulo de 90 graus com o substrato. Letra D. Reservatórios naturais. Não transmitem, meus jovens. São os macacos. Macacos que podem ser reservatórios naturais também daquele vírus da febre amarela. Tem muita gente que não conhece bem as coisas, sai matando macaco por aí, porque ouve falar que macaco tem a ver com febre amarela. Ele não transmite. Tá claro? Mas se o macaco estiver contaminado, né, ele pode servir de fonte de contaminação para o respectivo pernilongo vetor, que no caso da febre amarela é o Aedes, né? E aqui no caso da malária é o Anopheles. Transmissão, primeiro mecanismo, através da saliva, diferente da doença de Chagas, né, meus jovens? As leishmanioses e a malária são transmitidas através da saliva do respectivo vetor. Aqui é o anofelino, né? Anofelino é uma referência à subfamília que pertence a esses pernilongos. É a subfamília Anophelinae. A portuguesou virou anofelino, como se fala. Portador. Sempre reiterando, o mosquito nasce puro. Para ele se contaminar, ele tem que picar o mamífero portador do protozoário. Por via sanguínea. Aqui vale transfusão e vale objeto contaminado com sangue. Vocês já viram outras doenças graves que podem ser transmitidas por objetos contaminados com sangue, tipo agulhas, barbeadores, alicates de unha e por aí vai. Por via placentária, a mãe portadora pode, o protozoário, romper a membrana placentária e cair no sangue do bebê. É a versão congênita da doença. O que são doenças congênitas, pessoal? São aquelas que o indivíduo desenvolve durante o processo gestacional. S5, durante o parto, né? Então há sangramento, a ruptura de vasos placentários e ali a mistura de sangue. Se a mãe estiver contaminada, pode contaminar o bebê. Letra F, ciclo evolutivo. Esse protozoário apresenta uma alternância de gerações durante o seu ciclo. F1, fase assexuada, também chamada fase esquizogônica. Esquizogonia é um mecanismo de reprodução assexuada, também chamado de divisão múltipla. Quer dizer, um protozoário pode originar 8, ou às vezes 16, ou até 32 protozoários filhos. Essa fase ocorre no vertebrado, quer dizer, no mamífero, no homem, no macaco, que por isso mesmo são enquadrados como hospedeiros intermediários. Hospedeiro intermediário de um parasito é aquele que abriga a fase assexuada se o parasito tiver ciclo alternante, evidentemente, durante sua reprodução. Então, quem abriga a fase assexuada é o hospedeiro intermediário. Essa fase é dividida em duas etapas. Tá ok? Primeiro, a fase exo. Exo é fora. Fora dos eritrócitos. Por isso que é exoeritrocítica, quer dizer, ocorre fora das hemácias. Fora dos eritrócitos, também chamada hemácias, são os glóbulos vermelhos do sangue. Também chamada fase pré-eritrocítica, quer dizer, que antecede a fase eritrocítica que veremos daqui a pouco. Essa fase também pode ser chamada fase hepática, porque ela ocorre dentro das células do fígado. Células do fígado, meu jovem, são chamadas hepatócitos. Hepato é fígado, cito, célula. F1.2, fase eritrocítica, também chamada fase sanguínea, é que acontece dentro dos eritrócitos. É a que ocorre dentro das hemácias, também chamadas eritrócitos. Beleza? F2, fase sexuada, também chamada fase esporogônica. A esporogonia ocorre no inseto, lá na parede do estômago do mosquito, ou da mosquita, se pudéssemos falar assim, do mosquito fêmea, que representa o hospedeiro definitivo do plasmódio. Representa o hospedeiro definitivo. Beleza? Então aqui você tem a ilustração, né,
dessas fases, a fase hepática e a fase sanguínea. Quando estoura essas hemácias aqui, vai dar febre, meu jovem. Agora, se o mosquito picar o mamífero, ele entra na parada. Beleza? Então, fechei aqui. Aí, depois de alguns dias, o mosquito pode transmitir de novo. Observações. Observação. Muito importante, por sinal. Os acessos febris periódicos, cíclicos, coincidem com a hemólise, ou seja, com a ruptura de hemácias, acarretando a liberação de toxinas. Então, quando o protozoário reproduz dentro das hemácias, ele produz venenos. Quando milhões de hemácias estouram ao mesmo tempo, o que acontece? Esses venenos, essas toxinas, caem no sangue e vão bloquear, elas bloqueiam o centro termorregulador, situado no cérebro. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui o gráfico, olha o pico da febre aqui, ó. Olha aqui, ó. Lise de hemácias, surto febril. Aí novas hemácias são invadidas, estourou de novo o segundo lote de hemácias. Surto febril. Entendeu o porquê da periodicidade dos acessos febris? Para encerrarmos a nossa aulinha sobre malária, profilaxia. Primeiro, educação sanitária, né, jovens? Vocês já estão enjoados disso. Por exemplo, se eu morasse na Amazônia, mais de 90% dos casos de malária no Brasil ocorre na Amazônia legal. Tocantins, Acre, Amapá, né? Esses estados lá do norte. Eu não vou pescar no horário de pico do mosquito, que é de manhã cedo, final de tarde e início de noite. Eu não vou construir minha casa perto de um brejo, perto de um pântano. Quer dizer, conhecimento, né, meus jovens? Conhecimento básico sobre saúde. 2. Ocupação racional do espaço geográfico. Por que que a malária hoje urbanizou? Desmatamento, né? Esgoto não tratado. Então, o espaço geográfico foi violentado, os mosquitos, os reservatórios, macaco hoje em várias cidades, você sabe disso. Rigoroso controle da qualidade do sangue, para evitar transmissão por via sanguínea. Tá ok? Então, fechamos assim a malária. Há um outro bloco que veremos oportunamente com outras protozooses. O tema é extenso, vocês viram, não dá para matar todas as protozooses em uma única aula. Um abraço, até a próxima.